Economia. Este espaço tem oferecimento de Apter e também de Prohidro Construtora. E quem vai falar conosco e já está aqui em nossos estúdios, deputado federal Vitor Lippe, que vai falar, é claro, também sobre a reforma tributária. Bom dia, deputado, prazer em revê-lo. Bom dia, Rosana, bom dia, Alana, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Satisfação estar aqui falando com vocês depois desse avanço importante, esperado aí há quase 30 anos da reforma tributária. E queria mais uma vez agradecer a oportunidade e parabenizá-los pelo ótimo trabalho que vocês têm feito. Deputado federal Vitor Lippe, um bom dia para o senhor. Olha, se a gente pudesse chamar a reforma tributária de um seriado, nós poderíamos dizer que começa agora a segunda temporada. A primeira durou 30 anos, na verdade, né? E agora, nessa segunda temporada, então, ela parte para o Senado para aprovação, apreciação, primeiramente, das comissões lá da casa. Nós já vimos aqui nos nossos destaques que o Lula pretende aí se encontrar com o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, para discutir a respeito da escolha do relator, então, da reforma tributária no Senado. Dependendo se houver mudança no texto, ela volta para apreciação da Câmara dos Deputados, né, do qual o senhor faz parte. Agora a gente quer saber de uma maneira simples, deputado, o que vai pegar nessa reforma tributária do texto que está no momento para todo cidadão brasileiro? Vai pagar mais barato nos produtos? Nós já vimos aí a questão da alíquota zerada para produtos da cesta básica, mas ainda não se tem exatamente quais produtos seriam esses. Nós vimos que no caso dos ricos aí jatinhos e lanchas vão pagar IPVA. O que a gente pode explicar de maneira simples nesse primeiro momento da aprovação da reforma tributária, deputado? Bom, Alana, você tem razão, ainda não terminou, né? A etapa, nós temos ainda que passar pelo Senado e depois a sanção presidencial, mas eu diria para você, pela experiência e pela dedicação que eu tenho tido ao tema, que a parte mais difícil nós já fizemos. No começo do ano, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele, sabendo da importância, conversando com o governo, com lideranças, né? Ficou claro que nós precisávamos, enfim, enfrentar a questão da reforma tributária do Brasil, porque, Alana, hoje nós temos o pior sistema tributário do mundo, é o 184 pior sistema tributário do mundo. Ele é o mais confuso, o mais complexo, o mais caro dentro das empresas e o mais judicializado do mundo. Por que seria isso? Pelo número de impostos que nós temos no Brasil? Exatamente. Não, porque é o seguinte, hoje praticamente 8 ou 10 países dos 190 países ainda usam sistemas antigos e nós acabamos inventando o nosso sistema tributário brasileiro em 1988 e nós deixamos meio ao cargo de cada município, cada estado. A própria União, querendo arrecadar mais, foi tornando o sistema mais complexo. Conclusão, hoje nós temos o mais confuso, o mais complexo e o mais inseguro sistema tributário do mundo. E o sistema tributário é sempre um elemento muito importante para a economia. As empresas, as indústrias dependem de um bom sistema tributário. Como nós temos o pior do mundo, e por que ele é o pior do mundo? Primeiro, porque ele é o que mais sofre alterações. Para você ter uma ideia, nos últimos 30 anos nós tivemos 450 mil normas tributárias que foram mudadas. Todos os dias úteis, quer dizer, de segunda a sexta, nós temos 35 novas normas tributárias no Brasil. Parece como inacreditável. Isso, né? Muda todos os dias 35 coisas no sistema tributário brasileiro. Mas isso muda de estado para estado, para entender um pouquinho? Estados e o governo federal, porque exatamente. O que muito se falava na questão da reforma tributária na verdade, corrigir essa questão de desigualdade entre os estados. Isso é uma proposta de agora, né? E o que os governadores estavam esperando também. Isso vai facilitar com que o cidadão pague menos imposto, pague mais barato nas coisas ou não? Sim, principalmente nos produtos industrializados e até para as pessoas. Seriam celulares, geladeiras, tudo assim? Que passa por uma indústria, que é praticamente quase tudo que você compra. Você compra muito pouca coisa in natura, certo? Você compra talvez frutas, verduras, o restante passou por uma empresa, uma indústria. Remédios, exatamente. Tudo isso nós devemos ter uma redução da carga tributária com consequência de redução do custo de preço. E um custo menor para a população brasileira. E tudo isso aconteceu, Alana, porque
os governos foram fazendo tantas mudanças, foi ficando tão complicado que hoje, dentro de uma empresa aqui no Brasil, custa 10 vezes mais caro você conseguir pagar o imposto. Vou dar um exemplo que é fácil para que os ouvintes se entendam isso. Se você tem uma mesma empresa na Europa e aqui, ou nos Estados Unidos e aqui, tem muitas empresas do exterior aqui no Brasil. Aqui na região de Sorocaba, as grandes empresas todas são do exterior. Lá, se você precisa de um funcionário para pagar o imposto, no Brasil, essa mesma empresa do mesmo tamanho precisa de 10 funcionários. Se lá fora essa empresa tem 10 funcionários para pagar o imposto, aqui no Brasil, ela precisa de 100 funcionários. Ou só seja, aí, custa pro só aí já empresário... aumentou em 2% o custo para você produzir a mesma coisa que lá fora. Perdemos competitividade. Não bastasse isso, o custo da burocracia é tão grande e é tão inseguro isso, Alana, que muitas vezes você paga o imposto, como muda toda hora, há uma interpretação diferente, é insegurança, é um sistema. Por que ele muda toda hora? Porque ele não é claro. E se ele não é claro, o que acontece? Você entende que você deve pagar de um jeito, você já gastou muito, pagou advogado, pagou equipe para fazer o cálculo, aí a Receita diz não é isso. Aí o que você faz? Você entra na justiça. Sabe quanto tem na justiça brasileira sendo discutido, que a gente chama isso de contencioso fiscal? 5,4 trilhões de reais, não é bilhões. Isso é 60% do PIB, do Produto Interno Brasileiro. Não existe no mundo nada parecido. Nos outros países do mundo, Alana, em média, essas discussões é 1% do PIB, que é 60 vezes mais. Quer dizer, custa 10 vezes mais dentro da empresa, custa 60 vezes mais essa insegurança no Brasil, e esses recursos não estão nem na empresa, que está sofrendo juros, multas e etc., que poderão gerar, ela não sabe qual vai ser o resultado do julgamento, e o governo também não recebeu. Então você fica inclusive com a justiça congestionada, os bancos ganham, porque esse dinheiro acaba indo para os bancos, quer dizer, tudo muito errado. Conclusão, sabe qual é a conclusão disso tudo, Ana? O Brasil, apesar de ser um dos países com maior potencialidade de crescimento, ou seja, com vantagens que a gente chama comparativas, ele é um dos países que menos cresce no mundo há 30 anos. O Brasil poderia ter crescido muito mais. Era para ser um país muito mais rico, mais desenvolvido, com menos desigualdade, com muito mais emprego. E, no entanto, o Brasil vem, em relação aos outros países, ficando mais empobrecido, perdendo mercado, crescendo menos, perdendo emprego para a China e para os outros países. As nossas indústrias estão reduzindo. Nos últimos 10 anos, Alana, o Brasil perdeu 10% das suas indústrias. Nós perdemos 30 mil indústrias. Então é uma situação muito grave. E o sistema tributário é responsável por tudo isso. O que nós temos que fazer agora? Um novo sistema tributário. E o que a gente fez? Nós fomos buscar o melhor sistema tributário do mundo, que nós chamamos de IVA, esse Imposto sobre Valor Agregado. O IVA é a inicial. É o que junta, que simplifica alguns impostos. Exatamente. Né? São 5 impostos, se eu não me engano, agora só no IVA, né? Perfeito. E aí, qual é a grande vantagem desse IVA? Ele é muito conhecido. Hoje, 89% dos países do mundo têm esse IVA, esse Imposto sobre Valor Agregado. Nos países da Europa, todos os países da Europa. Nas Américas, só o Brasil e os Estados Unidos que não tem. E os Estados Unidos têm um outro sistema chamado Sale Tax. Também é um sistema bem mais simples que o do Brasil. Portanto, o Brasil é hoje o 184 pior sistema tributário do mundo. Ele prejudica muito o Brasil. Sabe qual o custo dessa burocracia por ano? A gente que precisa de dinheiro para saúde, para educação, para o país se desenvolver, para investimento, 430 bilhões de reais são jogados no lixo, porque nós temos um péssimo sistema tributário que aumenta o custo das empresas e dos governos. Então, nós estamos muito seguros, e eu fui indicado pelo governo, pelo Parlamento brasileiro, para ser um dos 13 deputados que nós teríamos que fazer logo no começo do ano para apresentar agora para aprovar agora nesse primeiro semestre, de uma proposta. Então eu tive que estudar esses 5 meses, praticamente foi uma imersão da minha vida, de manhã, de tarde, de noite, estudando, fazendo cursos, ouvindo com audiência os maiores especialistas do mundo. Né, foi um trabalho mas agora, foi um trabalho muito gratificante para mim, porque apesar de que passou ter passado com folga lá na Câmara a votação, teve muita gente que foi contrária, que diz que na verdade não vai ser boa a reforma tributária, que vai aumentar os produtos da cesta básica, é o que ouvimos falar da oposição. Mas isso confere realmente? Não confere, ou isso vai ser melhor para o brasileiro? A gente vai acabar tendo produtos aí no mercado, por exemplo, de cesta básica. Sim. A gente vai poder comprar itens aí, principalmente de necessidade básica, com custo mais barato, ter uma melhor saúde, investimento na saúde, educação. Saiu muita desinformação
desinformação ou fake news. Teve ou gente que disse até que na verdade aí pediu, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro pediu um tempo a mais de apreciação do projeto. Isso até rolou aquele vídeo, né, do Bolsonaro com o Tarcísio não dizendo que precisava de aprovação sim, até porque fazia 30 anos já de conhecia bem o tema, e o Bolsonaro não conhecia bem o tema, por isso ele acabou, vamos dizer, falando coisas que não condiziam com a verdade. É um tema muito importante, como qualquer tema importante, ele tem contaminação política. Então muita gente usou esse tema de uma forma política para passar medo para a população, que isso ia ser ruim, que ia ser prejudicial, e não é nada disso, ao contrário, é a mais importante reforma do Estado brasileiro, Alana, para o Brasil poder ter níveis de crescimento parecidos ou superiores aos outros países. Nós estamos devendo isso para a população. Nós não podemos ter o pior sistema tributário que prejudica as indústrias e as empresas, porque quando você prejudica as indústrias e empresas, você prejudica a população, você prejudica os empregos, você empobrece as pessoas, você perde mercado, você perde as indústrias. Então é o tema mais importante, eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou há 8 anos no parlamento, esse era o meu grande sonho, que o Brasil pudesse fazer a reforma tributária para ter um país com mais emprego para os nossos jovens, para as mulheres, para as famílias brasileiras, o Brasil pudesse competir com os outros países do mundo com igualdade. Hoje é mais caro produzir aqui no Brasil do que lá fora, e é lógico que sabe o que acontece, Alana? Nós temos cada vez mais produtos chineses de outros países aqui, o que faz com que quando você compra uma coisa, você vai gerar emprego não no Brasil, você vai gerar lá fora. Isso significa que nós estamos punindo o nosso país. Diminui o número de empregos, exatamente isso. Por isso a minha dedicação ao tema, por isso eu tenho sido um dos deputados que mais luta pela reforma tributária. Eu falo que reforma tributária não dá voto, mas dá futuro para o Brasil, dá emprego, sabe, dá dignidade, que é o melhor programa social que existe, é o emprego, Alana. Então, eu tenho me dedicado muito a isso. Fui um dos deputados, entre os 3 deputados do parlamento que mais se dedicaram a isso. Eu, o presidente da comissão, Reginaldo, e o Aguinaldo Ribeiro, que era o relator. Então, nós estamos muito convictos que nós estamos fazendo o melhor para o Brasil. Tem muito deputado que às vezes fica só em rede social e tem outros que ficam trabalhando. É a diferença às vezes, porque o que ele está fazendo? Eu estou trabalhando pelo Brasil, eu estou trabalhando os grandes temas, mas para isso você precisa estudar, você precisa viajar, você precisa conversar com grandes especialistas, você precisa fazer comparações. É muito trabalhoso, mas vale muito a pena. É para isso que eu estou no parlamento. É para melhorar a vida dos brasileiros, para fazer um futuro melhor para esse país. E as vantagens que você falou, né? Eu falei a gravidade da situação, como isso prejudica o Brasil. Nós, com a nova reforma tributária, que primeiro eu queria dizer para as pessoas também, não vamos iludir ninguém, falar, então quer dizer que amanhã vai baixar a cesta básica. Não, isso tem um processo de alguns anos, tá? Porque nós estamos fazendo uma profunda transformação, profunda mesmo. É a maior, talvez uma das maiores e mais profundas reformas do Estado brasileiro. Ela é a mais necessária, mas ela é a mais complexa. Por isso que estão tentando fazer isso há 30 anos, não conseguiram ainda, porque você precisa fazer um acordo com os prefeitos, com os governadores, com os setores econômicos, né? Muita gente para ser ouvida, porque pelo que eu vi aqui, mexe com os governos, os estados, tudo. Área de saúde, área de educação, as indústrias, setor agro, setor imobiliário. Comércio, perfeito, é isso mesmo. E aí nós precisamos ter muita convicção, muitos dados para mostrar que todo mundo ia ganhar. Pode ser que num primeiro momento você vai ter um período de transição, como qualquer coisa. Você vai fazer uma obra, você não faz uma obra num dia, né? Você vai ter um período de transição que vai prejudicar, vai atrapalhar um pouco, tem as adequações. Mas o importante é que a gente conseguiu convencer, Alana, que se nós não fizermos isso, daqui 10, 20 anos, nós não vamos perder 10% das empresas, nós vamos perder mais 20% e o Brasil vai estar cada vez mais pobre. Para você ter uma ideia dos indicadores sociais, às vezes as pessoas estão em casa, não têm ideia da gravidade do país. Até porque tem gente que mora, por exemplo, numa cidade que o agronegócio vai indo bem, ele acha que o Brasil vai bem. Não. Sabe quantas pessoas estão nos programas sociais brasileiros que... Aumentou bastante, né, deputado? 95 milhões de pessoas. É inacreditável. Principalmente nessa questão da pandemia, a gente teve esse aumento de pessoas exatamente. que dependem, então nós estamos com um país sociais. empobrecido.
Hoje, Alana, 73% das famílias, é muito, 73%, não estão conseguindo pagar suas contas em dia, quer dizer, estão com atraso nas contas. Né? Pior, 43% endividadas no banco. Você sabe o que é endividar no banco? Eu sei, eu sou endividada. É uma loucura, também. Exatamente. Eu faço parte dos 70%. É muito difícil, deputado? é 43%, você está quase no metade da população. Tudo isso é porque o Brasil não cresce, a economia não cresce, todo mundo vai empobrecendo ao longo do tempo e dependendo mais dos programas sociais. A saída é desenvolvimento econômico, é competitividade, é deixar as nossas empresas crescerem, é melhorar as empresas para terem mais competitividade, para exportar, né? A gente tem dificuldade de exportar, sabe, Alana, por causa do nosso sistema tributário. Mas eu vou dizer agora, eu falei da importância para o Brasil de gerar empregos e tal. Deputado, para a gente falar aqui a respeito da geração de empregos, então e também das pautas do senhor aqui para a região metropolitana de Sorocaba, trazendo emendas, recursos para cá. Vou pedir um breve intervalo, já a gente volta então com o deputado federal Vitor Lippe, falando um pouquinho a respeito da reforma tributária, também de mais projetos e pautas lá na Câmara dos Deputados e também da participação dele aqui com a região de Sorocaba, ouvindo os demais prefeitos e trazendo recursos aqui para nossa região. 8h31, voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Mármores naturais ou sintéticos poderão... é tudo igual. A gente discorda. Nos disseram que não é possível inovar no mercado imobiliário. A gente duvida. Disseram também que é preciso atender às expectativas. A gente prefere superar. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Acredite, pra gente, relacionamento é muito mais do que negócio. É entender quem você é e deixar o caminho livre para você construir a sua história. Porque a nossa foi construída assim, indo muito além de cimento, vidro e aço. Nós somos a Build. Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre construtoras. Pensamos diferente para que nossos momentos juntos sejam inesquecíveis. Nós somos a Build. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para olhar para frente, para fazer além do que você sempre quis, de um jeito que você nunca imaginou. Nós somos a Build Desenvolvimento Imobiliário. Uma vez nos disseram que construtor é tudo igual. A gente discorda. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Vamos lá para as estradas, para o motorista que está acessando agora a nossa Castelinho, para quem está fazendo acesso a Celso Charuri, ali na saída do 91 da Raposo Tavares, KM 92. Zona Norte de Sorocaba, atenção, Avenida Itaguapu. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. É sinal verde no trânsito. Aqui no Ser, costumamos dizer que nossa jornada é incrível. E com certeza você já deve ter percebido isso. Eu vou mostrar um pouco as coisas que estamos fazendo esse ano. Vem comigo. Acreditamos no despertar da curiosidade, respeitando o ritmo, as crenças e valores, caminhando lado a lado no desenvolvimento individual para conhecer, observar, amar. E assim ser possível respeitar, preservar, cuidar e proteger o nosso meio e o nosso mundo. Ao mesmo tempo em que nos alinhamos aos mais elevados valores da dignidade humana, com ações sustentáveis, pensando em seus hábitos como cidadãos locais e globais, potencializando talentos por meio de uma educação de qualidade, no qual fortalecemos o vínculo, a dedicação e o afeto, contribuindo na formação integral dos nossos alunos, em uma jornada incrível. Temos em nossa missão enraizada a cultura da paz, presente no esporte, na competição, na cooperação, na arte
no brincar. A cada desafio, criando oportunidades, debatendo o mundo com o mundo, pelo mundo. Nos unindo para fortalecer valores, para sermos mais justos e solidários. No projeto de vida fantástico, que guiaremos nosso bem mais precioso, acreditando nos sonhos e tornando possível realizar. Ainda temos muitas coisas para vivenciarmos esse ano, o ano de retomada das atividades normais. Acreditamos que é possível termos resultados significativos. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h36, eu repito, 8h36, essa meia hora tem um oferecimento de Premodiza, premoldados e incorporadoras. Carvas e GRM apresentam AIA Boa Vista. Obras iniciadas, saiba mais em aiaboavista.com.br. Voltamos aqui aos estúdios do Jornal da Manhã, participação hoje do deputado federal Vitor Lippe. Nós falamos a respeito aqui dos benefícios, né, dos problemas, na verdade, antes da reforma tributária ser finalmente aprovada, com folga ainda, né, deputado? Lá na Câmara dos Deputados, agora o projeto vai para o Senado para a apreciação das comissões, depois a sequência de votação que está prevista aí até para o final de setembro, mas a previsão é que possa ocorrer antes devido à urgência, né, da aprovação do texto. Deputado federal Vitor Lippe, agora quais que são os benefícios? Eu gostaria que o senhor resumisse para a gente da reforma tributária e também falasse um pouquinho dos recursos que o senhor tem trazido aqui para a região. Muito bem. Bom, Alana, acho que o principal benefício que a gente pretende com a reforma tributária sem dúvida, é a economia crescer. A pessoa fala, mas o que eu tenho que a ver com a economia? Tudo, né, Alana? Porque é a economia que define a riqueza das pessoas, os empregos, né? A expectativa de você crescer economicamente e, portanto, melhorar a vida das pessoas. O Brasil nunca dependeu tanto de Bolsa Família, né? E de programas sociais, como eu falei para você, 95 milhões de brasileiros hoje são considerados muito pobres. É um recorde absoluto, o país está empobrecido. Como é que a gente faz para melhorar isso? A economia tem que melhorar. E o principal fator que prejudica a economia do Brasil, o crescimento do Brasil, a competitividade do Brasil, o crescimento e a geração de empregos, é o nosso sistema tributário, é o que mais prejudica. Então aí por isso nós estamos trabalhando no sistema tributário. E quais serão os benefícios do sistema tributário? Primeiro, ele vai reduzir os impostos em cima dos produtos industrializados. O que é produto industrializado? Tudo que você compra, tudo que nós estamos olhando aqui é industrializado. Eu até repeti aqui, eu vou citar alguns que até o governo, o Lula, ele chegou a divulgar nas redes sociais, que são remédios, alimentos, no caso a cesta básica, educação, transporte coletivo, produtos agropecuários, vai mexer também com eletroeletrônicos, como por exemplo, aparelhos de celular, também roupas, sapatos, produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo que passa por uma indústria, tudo, e é praticamente 98% até carros, que você combustível, mexe sem também, dúvida. Né, pra carros, gente, né? Porque hoje o carro o imposto deve estar próximo de 40%, vai cair para 25%. Então tudo isso vai ter um impacto na ponta esperado, segundo os especialistas, em 10 a 12%. Então a gente provavelmente nos próximos anos, e eu digo próximos anos porque isso tem etapas para entrar em vigor. Agora tem setores que vão ser mais beneficiados ainda. Eu trabalhei muito, Alana, porque ia entrar o setor de serviços, mas não ia entrar produtos, setor de saúde, serviços de saúde. E eu lutei muito para que os produtos de saúde fossem incluídos. O senhor é da área médica. Eu sou da área médica. Né? Como isso vai baixar em alíquota especial, os produtos que você compra da saúde, sei lá, gás e etc, hoje tem uma carga tributária entre 30 e 40, vai cair para menos de 10%. E o impacto no produto final, lógico que você baixou o imposto, não é a mesma proporção. A gente acredita que isso vai baixar 20% em média os produtos médicos hospitalares no Brasil, que vai ser muito importante. Isso sabe o que vai acontecer, Alana? As indústrias vão produzir mais, isso vai gerar empregos, a gente vai conseguir exportar mais, porque hoje a gente perde para a China sempre. Então nós vamos ganhar competitividade. Agora, além disso, a cesta básica, que hoje deve ter 8%, 10%, em alguns estados 14%, vai baixar para 0%.
também vai ter um impacto Era até de que alíquota. estavam perguntando aqui, Exatamente. viu, deputada, aqui então, no chat do YouTube. Esses produtos da cesta, o que é produto cesta básica? São os produtos mais comprados para os alimentos. Óleo, Exatamente. O leite, etc. Tudo isso tem uma carga tributária que hoje não é alta, mas vai ser nenhuma. Tudo isso para quê? Para a economia crescer, porque quando a economia cresce, todo mundo ganha, a população ganha emprego, e aí aumenta a arrecadação, porque se as indústrias vendem mais, você acaba arrecadando mais. É um círculo virtuoso. Hoje nós temos o inverso. Nós temos produtos com elevado custo, não temos competitividade, e isso acaba prejudicando o crescimento da economia. E quando a indústria vende mais, o que acontece? Tem mais gente trabalhando nas indústrias. Como as pessoas têm uma renda maior, ela vai comprar mais no comércio e assim, mais serviços. Aí, conclusão, todo mundo cresce. Agora, além disso, o que é importante saber na reforma tributária? Isso não vai entrar em vigor a semana que vem. Nós aprovamos na Câmara, agora tem que aprovar no Senado nesse segundo semestre. A gente espera que o Senado, que já tem agora o texto, que já foi construído ao longo de 6 meses, então o mais importante nós já temos um texto bem feito. Vai ter muita alteração, será? Porque eu creio existem que pontos não. ainda a serem fechados, por exemplo, quais são os produtos da cesta básica que vão ter essa redução de imposto, mas isso deve retornar para a Câmara ou não? O que o senhor acredita? Deve ser aprovado já no Senado mesmo? Exatamente. Porque é o seguinte, você falou uma coisa que é importante a população saber. Quando a gente aprova na Câmara, vai para o Senado. Se o Senado fizer, às vezes, mudanças muito pequenas, não volta para a Câmara. Se ela fizer alguma mudança significativa, tem que voltar para a Câmara. Eu queria atrasar. Aí vota tudo de novo? Como é que Não é tudo de novo, mas você vai votar os pontos que as alterações. As alterações que foram feitas, porque aí você julga aquelas alterações para ver se o texto original com as adequações. Mas no fim demora mais tempo. E aí é o seguinte, no ano que vem, nós vamos continuar para fazer, porque nós fizemos o quê? Uma alteração na Constituição brasileira, por isso que é uma proposta de emenda constitucional. No ano que vem, Alana, nós vamos fazer as leis complementares que nós chamamos. Exatamente, são as regras para estados, para municípios, alíquotas, uma série de coisas. Isso vai simplificar, vai facilitar para todo mundo, vai facilitar para os governos, para quem paga imposto, reduzir essa insegurança que existe hoje, reduzir o custo dentro das empresas, vai ser uma coisa muito boa, e nós vamos usar o sistema europeu aqui, como eu falei, que é o IVA, que está em todos os países da Europa, e hoje é considerado o melhor do mundo. Deputado federal Vitor Lipe, eu vou pedir já para a gente ir encerrando, agora 8h42 dos benefícios minutos, agora, né? Nós temos entrevista agora na sequência, são os benefícios, e eu gostaria que o senhor desse uma rápida pincelada no contato do senhor aqui na região, de recursos que o senhor tem trazido para cá. Muito bem. Bom, Alana, nós já temos mais de 100 milhões de reais liberados aqui para a região nesses anos de trabalho. Às vezes as pessoas não conhecem grande parte do trabalho que a gente faz. Aqui em Sorocaba eu vou falar da saúde, porque lá em Brasília eu trabalho para gerar emprego para o Brasil, inclusive para o estado de São Paulo, para nossa região. E aqui na região eu trabalho nos hospitais, eu sou médico. E eu entendo, na minha visão, se a gente tiver bons hospitais públicos para atender a população com dignidade, porque a saúde é o nosso bem maior, e a gente tiver emprego, Alana, a gente tem uma população com muito mais dignidade, com muito mais qualidade de vida. E aqui, o maior hospital da nossa região, que mais atende as pessoas, é o conjunto hospitalar, e ele tem a área de urgência e emergência. Qualquer acidentado em Sorocaba ou região que vai para o resgate ou passa pelo SAMU, ele vai ser levado para o hospital regional. E o hospital regional é porta aberta para urgência e emergência. Mesmo que você tenha Unimed, você vai para o hospital regional. Ele é a referência mais importante. O que nós estamos fazendo? Um investimento de 3 milhões de reais para melhorar o nosso pronto-socorro, fazer um centro diagnóstico, vai melhorar muito a qualidade do atendimento, tomógrafo novo, moderno, atualizado, ultrassom, centro diagnóstico dentro da área de urgência e emergência. Além disso, R$500 mil para a área de queimados. Sorocaba é um grande centro do interior do estado de São Paulo para atender as pessoas queimadas. E as queimaduras são uma das áreas, é um dos maiores riscos da pessoa morrer, porque quando você perde a pele, você fica com um risco muito grande de pegar infecção, de se desidratar, de desequilíbrio hidroeletrolítico. São pacientes que precisam de muita especialidade. Nós temos um ótimo centro que vai ser todo recuperado, vai ser reinvestido R$500 mil nas visitas que eu tenho feito ao conjunto hospitalar. E aqui na Santa Casa, junto com o Padre Flávio, R$2 milhões para ampliar em 50% a capacidade do pronto-socorro, porque hoje ele é a referência para as UPAs de Sorocaba e também para as unidades pré-hospitalares. Então, o Padre Flávio quer aumentar de 27, acho
unidade para 35 leitos e nós estamos investindo isso e vai comprar um tomógrafo novo, moderno também, para a Santa Casa, que vai melhorar o atendimento, principalmente para os pacientes de câncer, que hoje é um grande centro de atendimento. Então, essa é uma parte do nosso trabalho. Votorantim, nós temos 12 milhões de reais investido, grande parte na saúde, zeramos as filas das áreas de cirurgia aqui em Votorantim. Enfim, eu volto aqui outras vezes para falar. Hoje eu quis me dedicar mais ao tema da reforma tributária, porque eu estou há 8 anos lutando por isso, já participei da comissão especial em 2018, aprovamos uma reforma tributária que parou no Senado, agora estamos fazendo de novo, estou dedicando grande parte da minha vida. Também os colegas do senhor do Senado para que a aprovação ocorra Exatamente. de forma tranquila. Agora existe esse trabalho, né? Eu já comecei a falar com os senadores a partir de sexta-feira, para que a gente tenha uma aceleração, para esclarecer inclusive todos os pontos. Eu não tenho dúvida que nós teremos nos próximos anos, daqui 2, 3, 4 anos, um novo cenário, uma nova expectativa de crescimento do Brasil para os próximos anos, viu, Alana? Nós crescemos menos do que o mundo, bem menos. E agora nós temos um cenário que vai permitir o Brasil crescer dentro da média do mundo, acima do mundo. E isso é a melhor notícia que a gente pode dar para o Brasil, e eu espero continuar lutando pelos grandes temas nacionais, que esse é o papel do parlamentar, que valoriza o Congresso Nacional e que prepara o Brasil para um futuro melhor. Tá certo, olha, nós estivemos então aqui nos estúdios com o deputado federal Vitor Lippe, falando a respeito da reforma tributária, também um pouquinho dos recursos que ele traz aqui para a nossa região de Sorocaba. Deputado, obrigada pela presença do senhor. Nós vamos marcar novamente para falar um pouco mais a respeito da reforma tributária. Eu sei que o senhor tem vários outros projetos também lá na Câmara, trabalha bastante, participa de comissões lá, né, de frentes parlamentares. A gente vai falar a respeito desse trabalho também. Agora 8h47. No Café com Alguém hoje, deputado? Com a deputada Maria Lúcia, né? Deixar um abração para ela, uma grande parceira. Daqui a pouco estarei com o Kassab agora à tarde, também deixo um abraço, ele tem sido um grande articulador. O secretário do Tarcísio, né? Exatamente, é o secretário de governo do Tarcísio, e a gente espera trazer mais emendas para Sorocaba, precisa liberar umas emendas aí estaduais, estarei lá à tarde para liberar mais recursos aí, entre 5 a 10. Trabalho não para, né? Não, e eu gosto muito do que eu faço, porque sei a importância. Quero deixar um abraço para você, Alana, que tem feito um jornalismo aqui na Jovem Pan de qualidade, e aos nossos ouvintes, né, que acompanham o nosso trabalho. Qualquer coisa, entra nas nossas redes sociais, que todo dia a gente procura mostrar uma parte importante do trabalho que a gente faz. Um abraço a vocês, muito obrigado, e também para nossa prefeita Fabiola, querida amiga aqui de Votorantim. Bacana, eu vou tomar um café com o senhor hoje, porque eu sei o quanto o senhor batalhou aí pela aprovação da reforma tributária e está fazendo um excelente trabalho lá na Câmara dos Deputados. Agora 8h47, vamos para mais uma pausa, voltamos já. Economia. Oferecimento Apter, as melhores soluções para a sua empresa. Acesse apter.com.br e saiba mais. Reserva Mirage, sua chance de morar no melhor da Avenida São Paulo, a partir de 159 mil. Mais um sucesso Pro Hidro.